Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, você está no canal Bíblia em Ação. E o assunto de hoje é concernente à Páscoa. Nós estamos na sexta-feira, considerado sexta-feira da Paixão, e nós iremos estar falando um pouco sobre essa tradição, como surgiu, qual a origem da Páscoa, como é que entrou essa tradição no cristianismo, da onde vem essa tradição de na sexta-feira não se comer carne e essas coisas que está envolvido dentro da Páscoa que nós conhecemos. Primeiro nós podemos trazer aqui uma análise logo em geral, falar no conceito cultural de Páscoa, né? Porque a Páscoa, ela se deu origem, assim, melhor dizendo, ela é uma prática antiga, mas os seus rituais, ela vem se modificando cada dia mais, né? Porque nós vamos ver aqui que a Páscoa judaica, ou a primeira Páscoa celebrada pelo povo hebreu, é diferente da Páscoa celebrada no século 21 pelos cristãos, os que se dizem ser cristãos, né? Então é diferente a cultura daquela época para a cultura de hoje, né? Então, na cultura atual, a Páscoa ela é celebrada da seguinte maneira: ela é comemorada começando da sexta-feira da Paixão, no caso hoje, né? E de hoje até o domingo, que é considerado por alguns o domingo de Ramos, e por aí vai, o domingo da ressurreição, que foi aonde Jesus Cristo ele ressuscitou. Ele morreu na sexta, no caso hoje, e ele ressuscitou do sábado para o domingo. Isso é, no domingo ele ressuscitou da meia-noite do sábado para o domingo. Jesus ele ressuscita dentre os mortos. Então, mas da onde veio esse conceito que na sexta-feira, conforme a cultura mais popular, que é a católica, que prega, que ensina, que diz que não se pode comer carne, né? Será que isso tem base bíblica? Porque foi instituído a sexta-feira da Paixão, que todo católico deveria se abster do alimento da carne, fazer jejum, fazer prece e por aí diante, se consagrar à sexta-feira, e que alguns no sábado, muitas vezes faz que é o sábado de Judas, né? Da onde pegam Judas e pegam um boneco e sai maltratando o boneco, pensando que é Judas, e por aí vai, né? E no domingo é o domingo de Ramos, o domingo da ressurreição e por aí vai. Isso é uma cultura católica, primeiro dizendo, isso não está na Bíblia, né? Isso não é bíblico. Nós estamos falando de tradição, isso é catolicismo, né? Que por volta do século XIII da nossa era, o Papa chamado Inocêncio, né? Ele decretou, né, como pecado grave todo o católico, todo que segue a lei católica, comer, né? Comer carne na sexta-feira da Paixão. E no catolicismo ensina que na sexta-feira santa, chamada sexta-feira santa, é o dia que se faz jejum, como já disse aqui, se abstém de muitas das coisas. Então, isso é uma tradição da Igreja Católica, isso não é bíblico, né? Foi o Papa Inocêncio III, né, que ele decretou como pecado grave o ser humano ele comer carne no dia ou nesses dias de sexta-feira ou da Semana Santa, né? Agora, biblicamente falando, como é que era comemorado a Páscoa dentro da cultura hebreia? Porque lá no livro de Êxodo foi onde foi comemorada a Páscoa. Lá ainda não era chamado Israel, o povo era chamado de hebreu, são os hebreus, né? Então,
como era comemorada a Páscoa, como é que Deus ele instituiu a Páscoa para o povo de Israel, né? Que nós sabemos que a Páscoa, ela é uma festa judaica. A Páscoa, ela é uma festa judaica, né? É bom deixar claro isso, que foi instituído para o povo hebreu, para os judeus, né? Que seguiam, que estavam lá no Egito, e que da onde, em uma das 10 pragas que veio, como sinal de Deus para libertar o seu povo, Deus instituiu na 10ª praga, que seria a praga da morte dos primogênitos, que todo o hebreu deveria matar um cordeiro. Isso é encontrado em livros históricos, como o Manual de Tempos Bíblico do Antigo Testamento, que é muito bom. E aqui ele fala um pouquinho sobre a Páscoa no tempo de Israel, né? E ele fala aqui que era matado um animal, deveria ser morto um animal. Esse animal deveria ser um macho, né? Um animal macho de um ano. E o que se deveria fazer? Iria pegar o sangue desse animal, que seria aspergido. O sangue desse animal seria colocado nos umbrais das portas, né? E eles deveriam assar a carne daquele animal e comer na noite da Páscoa com ervas amargas e pães, né? Pães sem fermento, e deveria ser comido à pressa. Então nós vemos que na noite da Páscoa o próprio Deus ele deu a ordem aos hebreus. Isso você vai encontrar no livro de Êxodo, do capítulo 12, né? No capítulo 12, e do versículo de número 1 até o versículo 20, você vai encontrar isso, Deus falando para o povo hebreu. Então, o próprio Deus disse que ele deveria matar um animal, colocar o sangue nos umbrais da porta, comer a carne assada com ervas amargas e pães sem fermento. Isso às pressas. E porque à meia-noite o anjo do Senhor iria passar, por isso a palavra Páscoa, ela vem de uma palavra hebraica chamada Pessach, que significa passar por cima, né? Então, que o anjo iria passar por cima das casas lá no Egito, e a casa que tivesse com a marca do sangue, o anjo não iria entrar e matar o primogênito daquela família. Então, e a casa que ele passasse que não encontrasse o sangue do cordeiro, ele iria entrar e matar o primogênito daquela família. Então, era uma festa comemorada entre família, as famílias que comemoravam a festa, era comemorada entre família. Então, nós vemos que na Páscoa dos Hebreus tinha carne, cordeiro, carne, né? E tinha pão sem fermento e tinha ervas amargas. Eles ainda deveriam comer essa Páscoa, ou deveria ser feito com pães, eu já disse, sem fermento, e deveria ser queimado ao amanhecer o animal. Além disso, teria de fazer a refeição às pressas, com as sandálias nos pés, os lombos cingidos e o cajado de viagem na mão. Isso tudo era uma figura rápida da libertação operada por Deus. Então eles deveriam comer a Páscoa como? Iriam ter que matar o animal, né? Assar ele, ou queimar ele, e comer ele. O resto que sobrasse, se sobrasse do animal, deveria ser queimado ao amanhecer. Isso é, no outro dia, depois da Páscoa, deveria ser queimado o resto do animal todo, se transformar em cinza, né? Então, e eles deveriam comer com o quê? Com as sandálias nos pés, os lombos cingidos e com o cajado que eles iriam viajar nas mãos. Tudo isso simbolizava ou significava a saída do povo de Deus lá no Egito. No Novo Testamento, a Páscoa, ela é comemorada ou foi substituída conforme Jesus fez de uma maneira diferente. A Páscoa aqui dos Hebreus, ela foi realizada no dia 14 do mês de Nissan, que corresponde ao nosso calendário março a abril, que é o mês de Nissan, dia 14.
Agora, como é que a Páscoa ela entrou no cristianismo? A Páscoa ela entrou no cristianismo porque era uma festa judaica, tinha que ser comemorada anualmente, e foi exatamente nesse período de festa, né, a qual aconteceu a crucificação de Jesus, né, que foi o período da Páscoa, né, que Jesus ele foi traído, espancado, e foi chicoteado, e foi pendurado na cruz, morreu, e no domingo ele ressuscitou. Então é aí que entrou a Páscoa no cristianismo. Só que antes de Jesus morrer e ressuscitar, ele disse para os seus discípulos que não deveriam se mais comemorar a Páscoa daquela maneira do Antigo Testamento. A Páscoa do Antigo Testamento foi agora comemorada, porque a Páscoa do Antigo Testamento tinha que ser comemorada para lembrar a libertação do povo de Israel. Todo ano eles tinham que fazer essa festa da Páscoa, e nessa festa da Páscoa, quando eles comemorassem, eles iriam se lembrar do que passou lá no Egito e que Deus tirou ele do Egito, do livramento que Deus tinha dado a eles. No Novo Testamento, Jesus disse que a Páscoa seria substituída pelo pão e pelo cálice, que da onde também iria simbolizar que toda vez que fosse comemorado, que os discípulos comessem do vinho e do cálice, bebessem do cálice, eles iam se lembrar da morte de Jesus Cristo até que ele vinha, né? Então, que nós chamamos de Santa Ceia, né? A Santa Ceia do Senhor, ela é a nossa Páscoa. Jesus, o escritor romano diz que Jesus é a nossa Páscoa, né? Jesus é a nossa Páscoa, ele foi morto em nosso lugar. Então, a Páscoa do Antigo Testamento, ela apontava para Cristo no Novo Testamento, porque nós vemos que o Antigo Testamento é revelado no Novo Testamento. A Páscoa do Antigo Testamento, o cordeiro que fora morto lá dentro do Egito, né, que era um cordeiro de 1 ano, não podia ter defeito, tinha que ser macho, foi uma exigência do próprio Deus, e limpo. O Jesus Cristo, ele diz que ele é o cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Então, Jesus Cristo, ele é o nosso cordeiro pascual, né? Então, ele veio, aquele cordeiro do Antigo Testamento, simbolizar, era uma tipologia de Cristo no Novo Testamento. O sangue que foi degolado do cordeiro, colocado nos umbrais da porta, e que o anjo, quando passasse a meia-noite, iria olhar para aquele sangue e não iria matar, não podia tocar naquela família, simbolizava o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário para nos libertar da condenação, do pecado, né? E nos livrar do fogo eterno lá do inferno. Todo aquele que aceita Jesus Cristo. Então, aquele sangue simbolizava o sangue de Cristo que descia na cruz do Calvário. Os pães sem fermento, né, que nós vemos lá no Antigo Testamento, também fala do pão, fala também de Jesus Cristo, que é o nosso pão, ele é o pão da vida que desceu do céu para nós, né? E as ervas amargas, né, é para mostrar quão amargoso foi, né, o preço, né, como é que ele sofreu lá na cruz para nos libertar e nos salvar. E para o povo de Israel, é claro que aquelas ervas amargas simbolizavam o amargo que eles haviam passado lá no Egito, né? E que agora Deus havia convertido, agora eles não comiam, não estavam mais passando pelaquela opressão, né? Então, simbolizava e apontava para Cristo. Então, a nossa Páscoa agora é Cristo, né? Então, nós vemos que esse costume, ou essa crença que tem no século 21, da onde não pode se comer carne, não tem nada a ver, porque o próprio Deus ordenou que o povo comesse carne na Páscoa, né? Se fosse para comemorar a Páscoa do jeito que está na Bíblia, a Páscoa bíblica, nós deveríamos matar um cordeiro, né? Deveríamos assá-lo, né? Comer ele hoje à noite com pão sem fermento, com ervas amargas. Então, era a Páscoa que nós deveríamos comemorar. Não a Páscoa do século 21, da onde se abstém de alimento, se abstém de carne, né? Porque segundo alguns conceitos religiosos e o catolicismo, diz que não come carne por causa do sangue, né? E ou a carne, ou considerado carne que tem menos sangue, seria o peixe, que não tem, o animal, das carnes que não tem sangue, quase nada de sangue, né? Então,
deveríamos, se fosse para comemorar a Páscoa bíblica, a Páscoa dos judeus, deveríamos comemorar desse jeito, né? Do Antigo Testamento. E a Páscoa do Novo Testamento, se fosse para comemorar conforme Jesus falou, deveríamos pegar o domingo, que é o ponto central da Páscoa, que é a ressurreição de Cristo, e deveríamos celebrar a ceia do Senhor no domingo, se fosse assim para comemorar do jeito que a Bíblia está nos mandando, né? Então, não com, vamos dizer, não com como comemora no dia de hoje, da onde é comemorado com o coelho da Páscoa, com o ovo da Páscoa, com chocolate e por aí vai. Não, não tem nada a ver com a Páscoa. Isso aí é tudo negócio de comércio para vender, para negociar mercadoria e tudo mais. Não tem nada a ver com a Páscoa da Bíblia Sagrada. Amém? Então esse vídeo, ele foi gravado com o intuito de mostrar como é que era a Páscoa no Antigo Testamento, a Páscoa no Novo Testamento, como é que entrou no cristianismo a Páscoa e como é o pensamento do catolicismo concernente à Páscoa, e que é um pensamento católico, que não é um pensamento bíblico, que não está na Bíblia. Então, se o católico ele quiser comer carne, ele pode comer, que não é pecado, mas também se ele não quiser comer, também aí é com ele, também não é pecado se ele não comer. A questão é você não levar isso como se a Bíblia tivesse lhe ordenando que você não comesse carne. E a Bíblia não fala isso, né? Você tem que colocar na sua cabeça que a Páscoa, ela é uma celebração, ou ela era uma festa judaica, né? E que essa festa judaica existia no Antigo Testamento para mostrar a libertação do povo de Israel, e que no Novo Testamento não é comemorado daquela maneira que era no Antigo Testamento. E ela só veio entrar no cristianismo porque Jesus morreu durante essa festa da Páscoa, né? E que por que Jesus morreu nessa época da Páscoa? Porque já estava predito no Antigo Testamento, né? Estava tudo lá predestinado no Antigo Testamento, o que iria acontecer com Jesus Cristo no Novo Testamento, né? Mas ele poderia, se ele tivesse morrido depois da Páscoa, se ele tivesse morrido no São João, e aí? Como é que se fazia, né? Então, tem que se pensar nisso. Se ele tivesse morrido em qualquer outra época, se ele tivesse morrido no Carnaval, como é que se ficava? Não ia mais existir Carnaval? Se ele tivesse morrido no São João, não ia existir mais comida de milho, nem essas coisas, né? É coisas que as pessoas introduzem na cultura que não está na Bíblia. E o que não está na Bíblia, a gente não pode dizer que foi Deus que falou, foi Deus que decretou, de maneira nenhuma. Isso foi um Papa que decretou que não comesse carne, e que comer carne seria um pecado. E quem é um Papa para estar dizendo o que se deve comer e o que não se deve comer? A gente tem que ver a Bíblia, tem que ver o que Jesus está dizendo. Jesus é a maior autoridade que nós devemos seguir. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e eu agradeço a sua atenção em nome de Jesus.